Olá, saudações! Vamos iniciar aqui este vídeo. Eu sou Marcos Wunderlich do Instituto Holos, sou formador de mentores e atuo também como mentor de pessoas. Aqui neste vídeo eu vou apresentar uma metodologia de mentoria para a liberdade e paz profunda. Então é uma mentoria extraordinária, são 5 passos que eu quero apresentar para vocês. É uma mentoria que difere muito dos padrões usuais e comuns. Então, portanto, esse vídeo aqui está muito dirigido a pessoas que já tenham assim, uma consciência ampla da vida, ou que já estejam num caminho de autoconhecimento, de evolução pessoal, ou também de evolução espiritual. Agora, ao começar aqui, vou pedir para você dar um like, né? Inscreva-se no nosso canal e deixe também o seu comentário, por favor, o Instituto Holos, e eu agradecemos muito essa tua generosidade. Eu tenho como mentor também atendido pessoas de diferentes idades que me procuram por diferentes motivos. Muitas pessoas me buscam por uma nova carreira, outras querem resolver questões familiares ou de casamento, outras desejam melhorar o seu desempenho profissional ou como líderes, querem ter uma excelência nessa área, tomar importantes decisões na vida e assim por diante. Mas o que eu tenho notado é que a maioria das pessoas, nem todos, mas muitas pessoas, elas estão insatisfeitas ou tristes. Demonstram cansaço de viver, falta de brilho nos olhos, estão agitadas, ansiosas, quando não um tanto depressivas. Então, depois de um certo tempo, quando faço a mentoria, a gente acaba estabelecendo assim, uma relação de confiança. Então, as pessoas começam a falar um pouco mais, elas dizem que um dos maiores anseios da realidade é buscar a paz, viver em paz, de recuperar uma alegria de viver, coisa que já perderam há muito tempo, e que isso talvez fosse o aspecto mais importante da mentoria, muito mais importante do que buscar uma nova fórmula de sucesso ou de mudanças para algo que não trouxesse realmente uma verdadeira paz e uma alegria para elas. Então, para essas pessoas que realmente buscam respostas assim, mais profundas sobre a vida, ou que estão nesse caminho, eu apresento sempre um programa de 5 passos. Esse programa de 5 passos, ele tem sido assim, muito auspicioso, ele tem ajudado muitas pessoas, mas que, como eu já falei, exige que o cliente ele já tenha um grau de evolução, uma consciência aberta, pessoas que já estão buscando algo diferenciado, né? E que não se conformam mais com essa mediocridade de vida, né? Ainda muito presente no mundo. Pessoas que já buscam meios de se livrar desses condicionamentos, querem sair da caixinha da normose, da prisão mental, ou então da Matrix. Então o primeiro passo é muito simples, pasmem, é muito simples. O primeiro passo é ser observador da própria mente, só isso. Então por um período de tempo eu peço que o cliente ele vigie e observe a sua própria mente. Não é para entender a mente, não é para analisar a mente, é só vigiar e observar, apenas isso. Por alguns dias, todos os dias, a pessoa por algum tempo ele começa a observar a própria mente. Ele começa a perceber que de repente a mente dele é um agito fora do comum, muito mais do que ele tinha antes, ou ele passa a perceber um pouco mais esse agito. Então as pessoas têm uma mente muito agitada, então de repente vem os altos e baixos, tempestade de pensamentos, tempestade de emoções, né? A pessoa começa a ver que a mente humana é como um cavalo selvagem, sabe? E não para um instante, cheio de pensamentos e emoções que vêm, que vão sem parar. Então pessoas vão observar, né, que sem querer, elas de um modo muito sutil e muito automático, a própria mente ela acaba se agarrando aos pensamentos. Então vem pensamentos, a pessoa se agarra ao pensamento, né? É como se ela viajasse nos pensamentos. E com cada pensamento ela viaja, né? Acontece assim, uma sequência de imaginações, ela imagina, ela faz associações. E isso vai gerando estados de apreensão, estados de ansiedade para a pessoa, muitas vezes medo, muitas vezes angústia, ou mesmo também, obviamente, alegrias e fantasias das mais diversas. Também é possível, né? Essas bolhas mentais, elas contêm tudo isso, que são as apreensões, dificuldades e também coisas boas. Então essas bolhas mentais, elas são realidades virtuais.
elas são criadas na própria mente. E nós assumimos que essas bolhas mentais, tudo que está ali, são realmente verdadeiras, mas não são. Então é bem assustador, assim, né, num primeiro momento, constatar que esse estado normal da mente, ele é assim. Pois na realidade a gente nunca viu muito a mente de perto, olhou mesmo, observou mesmo. Mas eu também gostaria de dizer assim que talvez você pergunte assim, o que esse exercício de observar a mente tem a ver com a liberdade, com a paz interior, com a felicidade mais plena? Olha, eu já respondo assim de imediato, né? A paz ou o agito, a alegria ou a tristeza, o gostar ou não gostar, e todas as emoções e percepções de vida estão na mente, né? E toda essa realidade é produzida na mente humana. Nada existe fora da mente. Esse é um ponto assim muito importante. Tudo é a nossa mente. Então a gente começa a perceber que nós somos escravos da mente. Ela que nos domina, ela que nos governa. Né? A gente segue os desejos que vêm da mente, a gente segue os impulsos, sabe? A gente tem um impulso, assim, né? A pessoa que fuma, por exemplo, ela tem um impulso de fumar, ela vai e fuma. Ou a pessoa que gosta de chocolate, tem um impulso de chocolate, ela vai e come chocolate. Ela vai indo de acordo com o que vai surgindo na mente, sabe? Então nós somos, assim, realmente bastante escravos da mente. E o pior de tudo é que a gente acredita que todos os pensamentos assim que estão dentro dessas bolhas mentais são verdadeiras. Tudo que eu penso é verdadeiro, tudo que eu penso é a verdade. E a pessoa briga pela sua verdade porque ela pensa assim. Então é muito comum as pessoas acharem que seus pensamentos representam a verdade, o que é um grande engano. Pensamentos são só pensamentos, né? Não representam uma verdade na realidade, são só pensamentos. Então o que acontece? Nós precisamos achar uma forma diferente ao invés de sermos escravos da mente, nós vamos achar uma forma de sermos os senhores da mente. A mente nos serve e não nós servimos a mente. Aí vem todo um processo de reversão e de grande mudança para o ser humano. Então só assim mesmo, aprendendo a lidar com a nossa mente, é que a gente vai obter paz, vai superar a ansiedade, os medos, as angústias, né? Então a gente pode gerar um estado mental positivo. Será que isso realmente é possível? Muitas pessoas dizem que não, mas é possível sim. Eu já tenho experimentado isso, né, junto comigo e vários clientes meus. Então, a partir desse reconhecimento da mente de cavalo selvagem ou de macaco selvagem, né, mente agitada, né, sem governo, dentro disso nós precisamos avançar. Aí vem o que eu chamo de segundo passo da metodologia que eu apresento. O segundo passo, ele não é combater ou eliminar a mente macaco, a mente selvagem, né, a mente geradora de problemas. Porque, na realidade, essa mente agitada, ela é um produto da energia da mente, né? E a energia se movimenta o tempo todo. Então, os pensamentos, eles na realidade são expressões da energia dinâmica que a mente tem. Então é mais ou menos como se fossem as ondas do mar. As ondas do mar representam, né, ou se comparam com os nossos pensamentos. Então a onda do mar é como se fossem os pensamentos. Mas o mar nunca vai deixar de ter ondas, sabe? Né? Então, assim, o mar, ele representa a nossa mente, os pensamentos, as ondas. Tá? Então é impossível praticamente deixarmos de pensar, os pensamentos sempre vão surgir. Então a gente pode começar a perceber que a gente pode ter ondas maiores, ondas menores, mas o segredo do segundo passo, ela é o seguinte: nós observarmos as ondas e o agito da mente do macaco, né, a partir do fundo do mar. Então eu olho as ondas a partir do fundo do mar, sabe? E no fundo do mar tem o quê? Tem paz, não tem agito. Então eu vejo, de um estado pacífico, eu vejo os pensamentos, mas eu não me envolvo com os pensamentos, tá ok? Então no fundo do mar tem uma quietude, e dali você observa as ondas sem ser afetado pelas ondas. Ou eu estou num lugar onde eu não sou afetado pela mente, né, macaco agitada. Então a nossa mente, ela também tem um lugar de quietude, é como se fosse o fundo do mar. Nós temos uma mente livre também, é um espaço que todos nós temos, mas a gente nunca foi muito apresentado para isso, nós não conhecemos isso. Mas nós temos um lugar de profunda paz dentro de nós, né?
E aí nós precisamos achar esse ponto, olhar esse ponto, ou ir nesse ponto e olharmos a mente de fora. Então, da paz da mente, eu observo a mente agitada. Então, eu sou um observador, né, da mente agitada. Então, esse é o segundo passo. Então, para a gente começar assim, a observar essa mente agitada, a mente macaco, a partir de um ponto livre no espaço, a gente pode assim, imaginar um ponto livre no espaço e um ponto realmente calmo, sem movimento, e você vai ver que agora tudo muda de figura. Tudo muda de figura, né? Porque a mente agitada continua lá no centro, mas ela não me afeta, não afeta o meu ponto de observação. Não tem como, né? A nossa mente ela é fantástica, nós temos muitos dons mentais, vamos falar assim, tá? Então você não é mais, a partir desse ponto a gente já não é mais governado pela mente agitada. Então a gente já não segue mais os pensamentos, mas ao mesmo tempo que eu observo tudo, né, eu continuo consciente de tudo que está acontecendo, eu continuo vivendo normalmente, eu fico fazendo tudo, mas a partir de uma plena calma e de uma plena paz. Então é um milagre, né? É um milagre, né? Dizem alguns. Mas na realidade, agora esse lugar de paz é porque a gente está usando o self, tá? É a nossa mente maior, ou a nossa sabedoria inata, ou a nossa consciência inata, a nossa consciência plena, ou a fonte de vida, sabe? Então aí nesse ponto a mente macaco já não governa mais a gente. E a gente continua tomando decisões, a gente continua falando, caminhando, dirigindo o carro e tudo mais. E a gente tem uma clara consciência e domínio de tudo. Mas as angústias, as fantasias, as preocupações desaparecem como num passe de mágica. Tá? Então não é assim tão difícil, mas a gente precisa treinar isso. Tá? Então esse estado de paz interior, ele pode ser obtido de várias formas, sabe? Tem vários métodos. Eu vou citar só alguns métodos assim para vocês poderem se localizar. Um método é, por exemplo, o centramento pessoal. É um estado atento, um estado dos lutadores de artes marciais, onde eles estão no seu centro e atentos, né? O segundo método seria, por exemplo, um método de prática da meditação formal, de permanecer imóvel por longos períodos, e que gradativamente vai levando a descobrir também esse lugar da quietude. É uma outra prática, tá? O terceiro método é a prática da espiritualidade. Então, se a gente pratica espiritualidade, a gente se funde com a consciência original. Então, as pessoas que são espiritualizadas têm também dentro de si uma profunda paz, porque elas se fundem com essa consciência. E outro método também é a prática de sonhos lúcidos. Agora, enquanto o cliente dessa mentoria extraordinária vai se familiarizando e treinando, ser observador da mente a partir da quietude, se torna necessário trazer mais alguns conhecimentos bem básicos para o cliente sobre a natureza da mente e de como lidar com a mente. Então esses 3 ensinamentos assim que eu passo para as pessoas, né, que são aspectos de uma sabedoria mais transcendente, né, foram ensinamentos bem antigos, mas que foram bastante ocultos ou bastante reservados no passado, mas devido a esse estado de caos no mundo, devido a essa grande ignorância da humanidade, essa sabedoria está sendo divulgada pelos mestres. E ela se torna assim cada vez mais conhecida e também divulgada. E isso traz enormes benefícios, né, às pessoas que recebem esses ensinamentos, tá? Então nós fazemos o método dos 5 passos. O primeiro é observar a mente, o segundo é observar a mente de um lado a partir de uma quietude e receber mais 3, né, aspectos. Então, 3 ensinamentos sobre a mente. Então, o primeiro ensinamento, o primeiro aspecto, ele seria o cliente, né, ele começa a internalizar o seguinte, que cada pessoa ela acaba construindo a sua própria realidade. Então ela passa a perceber que a realidade é uma projeção mental, né? E que cada pessoa ela é absolutamente responsável pelo que ela vive e pelo que ela realiza, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa ela está presa
na mente agitada, por exemplo, seu mundo vai ser um mundo caótico, cheio de dificuldades, de agitos, de preocupações e de sofrimento. Mas se a pessoa está na mente quieta e na mente sábia, livre, a sua vida vai ser uma vida alegre, sem dificuldades e com poucos problemas. Sabe por quê? Porque o mundo é uma projeção nossa. Nós é que vemos o mundo assim, a partir de tudo que está dentro de nós. Então não existe um mundo objetivo lá fora, existe um mundo dentro de nós que nós percebemos na nossa mente. E aí, a partir disso, eu tenho levado também para os meus clientes, né, um segundo aspecto, que é entender que tudo que nós vivemos é nossa criação mental. Isso é um complemento do que eu já falei. Né? Ou seja, essa realidade ela é particular de cada pessoa. Então, cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem o seu mundo. Né? Cada pessoa ela vê que todo mundo acontece dentro da mente dela. Tá? Isso significa o seguinte, que como está na nossa mente, a vida na realidade ela é leve, ela é solta, sabe? Porque a nossa mente ela é leve e solta, ela é como se fosse assim, né, um espelho que está ali, tá? Então essa mente, né, que está ali, ela passa a ser uma espécie de percepção de sonho, né? Então é como se a gente tivesse um sonho, sonhando dentro da mente. Essa é a consistência, por isso que eu falo que é leve e solta. Tá? Então os grandes mestres, eles ensinam que a nossa vida é realmente um sonho, né? É o nosso sonho, cada um tem o seu sonho, né? E que todos nós ainda estamos dormindo. É muito interessante isso. Nós estamos dormindo tendo sonhos, sabe? Esses sonhos que nós temos é como se a gente estivesse num mundo comum aqui, né? Mas a gente não sabe que a gente está adormecido, né? E a gente não sabe, né, que estamos num sonho e a gente não sabe realmente o que é real, tá? Então eu mesmo tenho internalizado isso na minha experiência, ou seja, de repente eu percebo que tudo que eu estou vendo e vivendo num determinado momento é um sonho, né? Parece que eu estou num sonho, assim, né? Tem essa consistência, assim, a cada segundo o mundo passa, né? O mundo que eu vejo já passou, já vem outro momento, mas ele desaparece, não é como num sonho, né? Os sonhos vêm, as coisas estão acontecendo ali, mas não tem uma consistência. Então isso é no nosso dia a dia também, tá ok? Então vai surgindo essa imagem a cada momento, sabe? E essas imagens não são sólidas, elas são só imagens. Então parece que tudo que a gente vive está passando assim, parece que está passando um cinema na nossa mente. Mas na realidade é um sonho que está acontecendo dentro de nós, né? Com isso eu não estou dizendo que o mundo, as coisas não existem. Elas existem sim, mas a natureza dessa existência ela é vazia de um conteúdo sólido, sabe? Ela não tem uma solidez. Existe, está aí, a gente percebe, mas não tem uma solidez. Então é muito simples, sabe? É muito simples, mas também é meio pirante também esse exemplo, sabe? Por exemplo, um carro. A gente vê um carro estacionado na frente da gente, tá um carro, tá ali, né? Tá? Então ele é aparentemente sólido e real. Tudo bem, a gente percebe isso. Mas se a gente olhar bem, a gente vai ver o seguinte, que um carro ele é composto por diversas partes. E se eu separar essas partes todas, tirar o paralama, tirar as rodas, tirar o chassi, tirar tudo, separar tudo, o carro deixa de existir. O carro não está mais ali, só tem um monte de peças. Aí a gente monta de novo as partes e o carro aparece de novo. Ele reaparece, tá? Mas como é que ele desaparece, né? Então ele desaparece, ele reaparece como um carro, na aparência, mas ele se torna um carro na nossa mente, né? Então eu vejo que aquele monte de peças juntas é um carro na minha mente, mas na realidade essa é a aparência das coisas. A mesma coisa com uma casa, por exemplo, você vai ver várias paredes, vai ver um telhado, aquilo se torna uma casa. Mas na realidade aquilo é uma junção de coisas. E a casa é criada na nossa mente, a gente vê isso como uma casa. É assim que a gente vive. Tudo na nossa vida é uma construção mental. São convenções mentais, sabe? E assim a gente vai criando as empresas, as famílias, o nosso personagem, sabe? A gente cria a gente mesmo. Né? Enfim, o mundo todo ele é uma construção mental, tá? Então essas aparências que a gente vê, que parecem sólidas e verdadeiras para nós, são construções mentais. É um sonho, é como se fosse um sonho.
né? Quando a gente está sonhando, tudo é muito verdadeiro, né? No sonho tudo é muito verdadeiro, sólido, real, né? A gente fica cansado no sonho, a gente trabalha, a gente foge do cachorro, né? A gente conversa, a gente pensa, né? Mas quando de repente a gente acorda, tudo aquilo desapareceu, aquilo não está mais, era um sonho, sabe? Né? Então tudo aquilo se desvanece assim, né? Então a nossa vida comum é assim também. Eu lembro uma vez, né, quando meu filho era pequeno, ele acordou de manhã e ele veio correndo para o meu quarto, todo preocupado, porque ele sonhou que tinha achado um tesouro muito valioso, e que ele estava assim pegando o tesouro e trazendo para casa, né, ele estava rico, sabe? E de repente ele acordou e perdeu o tesouro, né? Então naquela hora ele acordou. Então aquilo foi uma decepção assim para ele, que aquilo foi só um sonho, né? Porque ele não conseguiu trazer o tesouro para casa, né? Isso foi uma frustração, assim. Então, por isso mesmo, eu enfatizo assim muito as pessoas que procurem reconhecer essa natureza de sonho a cada momento. E aí que está o pulo do gato, sabe? Quando eu reconheço e eu começo a perceber essa natureza de sonho, eu me torno consciente disso, sabe? Eu tenho a consciência que eu estou sonhando. Então, é como se eu tivesse acordado dentro de um sonho. Tem pessoas que sonham à noite e elas sonham que estão acordando dentro do sonho, sabe? É mais ou menos isso. Então, assim, a gente também na nossa vida aqui comum, a gente também está sonhando, mas a gente precisa perceber que isso é um sonho. E quando a gente percebe que isso aqui é um sonho, tá? Tem essa consistência de sonho, a pessoa desperta, ela acorda, ela tem clareza de como a vida é, de como o mundo é. Tá? Então é dessa forma que acontece, tá? Então a pessoa, ela de repente sabe que está sonhando, né? Que está sonhando aqui no mundo, e é isso que é o despertar, a pessoa que acorda, a pessoa que desperta. Então as pessoas despertas são as pessoas que se livram assim de todas as preocupações, de todos os sofrimentos, porque tudo é um sonho, sabe? A pessoa, ela percebe isso, ela não leva mais isso como uma realidade sólida. Mas embora a gente continue vivendo no mundo, né? A gente continua pagando contas, boletos, continua trabalhando, tá? Tudo continua, mas a gente se livra dos sofrimentos, das dificuldades. Por isso que a gente precisa treinar a mente, pois tudo está na mente. Então quem desperta está livre das grandes dificuldades. Então eu sempre falo assim, desperte, 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 né? Esse é o aspecto mais importante da vida. Não é saber coisas e conhecer coisas. Na realidade é despertar. É despertar para a liberdade. É despertar, né, para aquilo que não te dá mais nenhum problema. Você desperta, né, e se livra dessas amarras da ignorância. Tá? Então você pode despertar e você vai continuar trabalhando, comendo, bebendo, viajando, tirando férias, pagando boletos, né? Mas essa é a nossa natureza sonhadora, nós só podemos sonhar, tudo tem essa consistência, o universo todo, ele é como se fosse essa consistência de sonho, tá? E assim, quando a gente tem essa percepção, a gente está livre dos sofrimentos e das dificuldades, tá ok? Então eu peço que você dê um like aí, se inscreva no canal, tá? E deixe seu comentário, por favor. Então eu só quero aqui repetir para você esses 5 passos, né, extraordinários para uma paz interior, né, para uma liberdade interna. Então, o primeiro é observar e tomar consciência do estado caótico da nossa mente selvagem. O segundo é observar a mente selvagem de um ponto livre e se pacificar completamente, né, criando assim então esse estado pacífico. Depois a gente precisa assumir que cada um é responsável e construtor pela sua própria realidade. Tá? E entender que o outro passo é entender que a realidade ela é uma projeção da mente, ok? É como sendo um sonho, né? Sem uma realidade objetiva, sólida. E o terceiro passo é o despertar. É o despertar para uma liberdade plena, livre de todos os sofrimentos, das angústias. Então a gente continua vivendo no mundo, mas de forma totalmente livre e com profunda alegria interior, independência, a gente é independente dos acontecimentos, sabe? Então esse é um ponto importante. Eu recebi hoje assim uma mensagem na internet que cabe muito bem aqui. A mensagem dizia o seguinte:
não são as circunstâncias em nossa vida que precisam mudar, mas a nossa perspectiva. Nós precisamos aprender a olhar com outros olhos, os olhos do Espírito Santo. Olha que lindo, que maravilhoso isso, né? Tudo que nos parecia tão sério e grave vai perdendo a importância. Espero que você tenha, assim, gostado desse vídeo. Reflita sobre isso. Aceite o que você pode aceitar e também não aceite o que você não pode aceitar. Cada um é livre para fazer as suas próprias percepções, suas próprias sínteses, mas é uma contribuição que eu estou trazendo aqui a partir da minha experiência pessoal. Muito obrigado, gente. Valeu.